Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora em que nos estejam a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de investimentos. Uma abordagem sempre numa ótica de pedagogia e de educação financeira. Como prometido é devido, cá estou para vos falar da tão aclamada Bitcoin. Vou de uma forma muito sintética, porventura em 2, 3 vídeos, falar sobre Bitcoin e falar sobre esta mudança de paradigma que é a Bitcoin. Portanto, o surgimento da Bitcoin em plena crise de 2008, portanto, o Lehman Brothers colapsou e com isso arrastou muitos dos bancos que estavam ligados ao mesmo e muitas pessoas com a subida dos juros pelos bancos centrais perderam as suas casas, uma ou mais, com o pseudónimo de Satoshi Nakamoto, criam um livro branco revolucionário. Portanto, em género de paper, de artigo científico, a pessoa que ainda hoje, ou as pessoas, o homem ou a mulher, ou os homens ou as mulheres, que ainda hoje não se sabe quem é, portanto ainda vivemos no grande enigma de quem será Satoshi Nakamoto, foi ele ou ela, portanto os criadores daquilo que é hoje a Bitcoin, ou seja, um sistema completamente disruptivo através da criptografia e completamente descentralizado, que até hoje não tem meios de ser corrompível. Ou seja, a Bitcoin é uma reserva de valor, se assim o podemos considerar hoje, que não pode ser acedida por dentro nem manipulada por governos, por bancos centrais, seja por quem for. É um meio de pagamento e uma reserva de valor completamente, digamos que, autoimune e, portanto, até hoje ela tem-se mantido dessa forma. Não existem certezas, só probabilidades. O futuro dirá se ela se manterá assim ou não. Portanto, já vimos no canal que o papel moeda oficial é uma fraude e, conforme já vimos, o papel moeda está ligado à lei da oferta e da procura, bem como dependente da quantidade que os bancos centrais colocam no sistema. Eu já falei várias vezes sobre um pouco do que é a história do dinheiro e vocês já têm bastantes vídeos no canal a abordar este tópico e não vou aqui repetir. Nascimento do Bitcoin. Em 2009, assente na tecnologia blockchain, nasce a Bitcoin. Satoshi concebeu uma solução aberta baseada em tecnologia muito avançada, até hoje não corrompida, que não precisa de estados, bancos centrais ou bancos comerciais para transacionar dinheiro/valor, com limite de quantidade a ser lançada de 21 mil, portanto 21 milhões, quero eu dizer, de bitcoins no sistema. Portanto, só podem ser criados 21 milhões de bitcoins, portanto não podem ser criados mais. O Bitcoin, que já valeu 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, hoje um Bitcoin, há pouco estava a ver, estava nos 107 mil dólares e depois baixou um pouquinho para 105 mil.
Em euros será qualquer coisa como 90 e qualquer coisa mil euros, e portanto vejam aquilo que o Bitcoin progrediu desde a sua criação em 2009. Quem comprou a 1 euro, a 2 euros o Bitcoin, hoje terá entre 90 a 100 mil euros se o manteve sempre em carteira. Portanto, já começa a fazer um pouquinho impressão a muita gente, porque o Bitcoin já se está a sustentar durante muito tempo e isto começa realmente a preocupar aqueles que são os líderes ou os chamados donos disto tudo. Portanto, objetivos do Bitcoin: criar o primeiro sistema de criptomoeda que descentraliza a moeda, eliminar alguma pessoa ou instituição de exercer poder sobre a mesma e também tornar as pessoas mais livres e autónomas em relação ao seu dinheiro. Portanto, eu já disse aqui, antes da pandemia, os bancos centrais tinham cerca de 2 a 3 trilhões ou bilhões de dólares ou euros, como assim entenderem, e depois da pandemia foi-se até aos cerca de 9 trilhões e de 9 bilhões de euros ou dólares no balanço. Ora, cada euro ou cada dólar que é criado, o contribuinte é que paga no final da cadeia. Ou seja, a inflação que nós assistimos foi desencadeada pela impressão ou digitação de papel moeda a rodo, sem qualquer equilíbrio e sem qualquer forma de aferir quais as consequências futuras daquilo que iria acontecer. E essas consequências futuras estão a surgir hoje, todos os dias, nos nossos supermercados. Cada vez que vamos às compras, nós estamos a assistir quais as consequências daquilo que os senhores que governam e as grandes mentes brilhantes que governam tudo isto causaram e continuam a causar ao sistema. O mito de Satoshi Nakamoto, o encanto para além de tudo mais é quem é Satoshi Nakamoto. Portanto, o nome Cypherpunk surgiu no filme Matrix. Neste meio movimentam-se muitos hackers, uns com boas intenções e outros com menos boas, tal e qual como em qualquer profissão. Os governos só querem salientar as menos boas, pois sentem a ameaça à vista. O sistema só fala no tráfico de droga do Bitcoin, naquilo que é mal feito com o Bitcoin, mas se formos a ver, o tráfico existe desde o momento em que há moeda, escudos e euros e dólares e ienes e todas as moedas que são uma panóplia delas a nível mundial, o narcotráfico e todos os grandes problemas que temos. O Bitcoin ainda não teve nem terá tão depressa a oportunidade para chegar ao valor em que já se fizeram, entre aspas, aldrabices, digamos assim, com aquilo que são a moeda oficial dos governos. E quando os governos falam do Bitcoin, terão de olhar para as suas moedas e para aquilo que eles, ao fim e ao cabo, dirigem e governam. Portanto, é uma questão desses senhores repensarem. Isto faz lembrar um pouco a Igreja Católica quando não pensa na Inquisição. Obviamente que nós temos de pensar, até para não repetir daquilo que de menos bom também fizemos, para tirar ilações e não voltar a repetir aquilo que de menos bom fizemos. Porque também fizemos coisas ótimas e continuamos a fazê-las,
mas isto, onde existem seres humanos, existe o melhor e o pior, tal como eu e todos vós, todos os dias, somos e seremos no futuro. Há que tentar alinhar-nos e irmos tentando melhorar com o tempo, porque é isso que nós somos um processo em constante evolução. Portanto, hoje é o que tenho para vós. Vou ainda ter mais 2 ou 3 sessões sobre o Bitcoin e depois já estou a planear destrinchar, portanto, um livro que não chegou ainda a Portugal e não está em português. Eu já o tenho comigo, chama-se Broken Money, apesar de estar a aparecer derivado aos efeitos da câmara. Ao contrário, consegue-se visualizar. Broken Money é um livro de Lynn Alden, uma das mais certificadas, portanto, investidoras que temos no nosso mundo nos dias de hoje, e eu vou destrinchar este livro e vou ceder-vos aqui o conteúdo, vou fazer a tradução e vou dar-vos o conteúdo completamente gratuito. Este é o meu propósito, esta é a minha missão. Subscrevam, partilhem e cultivem-se. Voltamos a ver-nos na próxima sessão.